Graça e paz, querido irmão, querida irmã, bom dia. Que Deus ele abençoe o nosso dia, que tenhamos todos um dia de paz, de bênção, com muita saúde, um dia de vitórias, um dia de conquistas e de milagres. Bom, a palavra de hoje está no Salmo 23, no verso 1. Salmo 23, verso 1, muito conhecido, você deve saber isso de trás para frente, tá? Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Este salmo ele é muito curioso porque o original, traduzido ao pé da letra, quer dizer: o Senhor é pastor e não faltará. O Senhor é pastor e não faltará. Quando você vai ao original hebraico. Ou seja, é uma forma de dizer, é um jogo de palavras, né? É uma forma de dizer que o Senhor, ele é tudo, e que se eu tenho o Senhor, eu não preciso de mais nada. O Senhor é pastor e não faltará. Entende? Ao mesmo tempo, deve estar ligado também com o fato de que uma ovelha, ela é muito apegada ao seu pastor. Uma ovelha é muito apegada ao seu pastor. Por exemplo, uma ovelha adulta, ela não consegue mudar de pastor. Você não consegue, deixa a sua ovelha comigo agora que eu vou cuidar. Se ela já é adulta, não consegue. Ela não se adapta, ela entra numa espécie de depressão. E é por isso que é muito comum entregar uma ovelha adulta para o matadouro, porque se o pastor, o dono daquela ovelha, não pode mais cuidar, ou por algum motivo não pode mais ficar com ela, então não tem o que fazer. Tem que ser sacrificada, tá? Porque a ovelha não se adapta com nenhum outro pastor. Depois que ela acostumou com um, já era. Não tem uma forma de adaptar essa ovelha a outra pessoa. E então, o maior medo da ovelha é se o seu pastor faltar. O pastor não veio trabalhar hoje. O maior medo da ovelha é de ficar lá no campo esperando, no curral esperando, e o pastor nunca vem, nunca chega, o pastor faltou. Então, olha o que Davi está dizendo: o Senhor é pastor e não faltará. O Senhor é pastor e não faltará. Com certeza, o tradutor da Bíblia, né, o Almeida, ele entendeu o que Davi queria dizer. Ele quer dizer que o Senhor é tudo que eu preciso. E se eu tenho o Senhor como sendo meu pastor, então eu não preciso de mais nada, nada me falta, entendeu? Tem até outras versões que dizem assim: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Ou de nada tenho falta. Entende? A expressão do salmista é coisa linda, maravilhosa. E nos revela a importância de ter um pastor. Qual é a importância de ter um pastor? Bom, Davi, quando ele pronuncia essas palavras, certamente inspirado por Deus, ele está falando através de uma experiência dele mesmo, porque Davi ele era pastor de ovelhas. E essa frase curta, porém profunda, né, ela nos revela a importância que Davi dá para o pastor e o quão importante um pastor é para a sua ovelha. Muitas pessoas não conseguem ver Deus como pastor ou mesmo Jesus como pastor, o que, aliás, né, a Bíblia dá uma ênfase para Deus como pastor e Jesus como pastor, e uma vez que Davi diz que o Senhor é meu pastor, Deus é meu pastor, e Jesus chega e fala: eu sou o bom pastor, então, obviamente, Jesus é Deus. Algumas pessoas não conseguem olhar Deus ou Jesus como pastor porque, para fazer isso, teriam que se submeter a ele. E somente alguém que é submisso à palavra de Deus é que poderá ser uma ovelha do Senhor Jesus. E quais são os benefícios de ser uma ovelha do Senhor? Ora, a Bíblia toda está cheia de promessas e bênçãos para as ovelhas do Senhor. Porém, nós vamos identificar algumas aqui no Salmo 23. Quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, significa que o salmista tem identidade. Ele sabe muito bem quem ele é. Opa, eu sei que o Senhor é meu pastor. Automaticamente eu sei quem eu sou. Quem é que eu sou? Eu sou uma ovelha de Deus. Tá? Então a importância de ter o Senhor como pastor começa com isso. Te dá uma identidade. De maneira que você conhece a si mesmo e sabe quem você é.
você é uma ovelha do Senhor. E o que isso significa? Ora, a mesma coisa que uma ovelha é para o pastor, assim você é para Deus. Você é uma ovelha do Senhor, amada, cuidada, tratada, protegida, guiada, alimentada, sustentada e muito querida pelo eterno Deus e sumo pastor da sua alma. Aleluia! E quando o inimigo vem tentar colocar uma identidade diferente em nós, o que é uma estratégia muito antiga do inimigo, desde que levou o povo para a Babilônia, tinha essa estratégia de mudar os nomes, né? Como mudaram os nomes de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, tentando ali destruir a sua identidade, tentando colocar uma identidade pagã, uma identidade mundana. Então, quando o inimigo vem tentar definir quem você é, esqueça, não é nada do que ele diz. Você não é um perdido, um qualquer, sem rumo, sem direção, vazio, sem ajuda, sem apoio. Pelo contrário, o apoio e segurança que o teu pastor lhe dá é tão forte que você pode passar pelo meio de um vale de morte tranquilo. Passa tranquilo, sem medo de ser feliz. Você passa pelo lugar onde todos morrem e sobrevivem. Porque o nome do lugar, Vale da Sombra da Morte, quer dizer que muita gente morre ali. Mas por causa do teu pastor, você passa e sobrevive. Você passa e sai do outro lado ileso. Aleluia, porque o seu pastor está contigo. E não somente isso, mas no verso 4, ele diz que, além de passar pelo vale da sombra da morte e continuar vivo, enquanto ele ainda está no vale, ele recebe um consolo. Ele é consolado, ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluias. Ou seja, ele está no vale da morte, mas é consolado por Deus. Sim, ele está no vale da morte, como muitas das vezes nós passamos pelo vale, tão perto do perigo, tão perto da morte, tão perto que dá até para ver a sombra da morte passando. Eis o nome do vale, né? Porém, você não vai morrer, você vai sobreviver, você vai superar, você vai vencer, você vai atravessar, vai sair do outro lado para cantar. E a certeza de que isso acontecerá na sua vida é que você, no meio do vale, está sendo consolado por Deus. Deus te consola com a sua palavra. Deus, ele te consola com a presença dele. Deus, ele te consola com um lembrete de que ele está contigo. Deus te consola para que você saiba que o sumo pastor está bem aí do teu lado. Deus, ele te consola com uma promessa calorosa de que você vai sair deste vale em nome de Jesus. E não somente isso, o vale da sombra da morte, falando de Davi, Davi era um guerreiro. Qual é o vale da morte para um guerreiro? Ora, o único lugar onde um guerreiro está correndo risco de vida, com certeza, é quando ele está no meio da guerra cercado pelos seus inimigos. Porque Davi era um guerreiro. Agora, falando de uma ovelha, qual é o vale da sombra da morte para uma ovelha? Ora, são penhascos, né? Lugares escorregadios, mas também lugares onde ela é presa fácil, cercada por lobos, ursos e leões, tá? E o que é que o nosso pastor faz quando nós estamos no vale? Quando você passa pelo vale da sombra da morte e o teu pastor chega, a presença de Deus vem e te consola, tua vara e teu cajado me consolam. E aí, você, em meio ao desespero, vai dizer: que bom que o Senhor chegou comigo no meio desse vale, vamos sair logo daqui. Essa é a nossa pressa de sair do vale. Mas Deus não tem pressa de sair do vale, sabia? Porque o importante não é o vale. O importante é quem está com você no meio desse vale. Então Deus te acalma, te tranquiliza. Você está doido para sair da prova. Você está doido para sair dessa situação. E aí Deus te acalma, te tranquiliza e fala: calma, se assenta. Vamos pegar aqui um azeite, um vinho, vamos pegar o óleo, tá? Ele faz você assentar, ele coloca uma mesa na sua frente, ele unge a sua cabeça com óleo até que o seu cálice transborda, e tudo isso ele faz aonde? No vale, na presença dos seus inimigos, cheio de urso, cheio de leão, cheio de lobo, tudo querendo te tragar, querendo te devorar, e eles podem se estribuchar, eles podem gritar o quanto eles quiser, mas nenhum arranhão vão te provocar. Por quê? Porque o seu pastor está contigo, o Senhor está
contigo, está contigo. A presença de Deus é o que importa. O importante não é sair do vale, o importante é ficar na presença de Deus. O importante é quem está com você no vale. Aleluia. Essa é a importância de ter um pastor na sua vida, porque pelo vale da sombra da morte todo mundo passa, mas só sobrevive aquele que passa com o pastor. Amém? Glória a Deus. Bom dia.